Muito bem, a minha câmera travou, então parei no exercício do número 17, mas uma outra parte do vídeo quebrou. O meu celular acabou se desligando, já não tinha carga. Então já estávamos mesmo no número 13, nesse caso pedia, não é, a carga elétrica originada pelo campo, ou seja, sim, pelo campo elétrico, e como dado tínhamos este gráfico. Então peguei o gráfico, não é? E daqui o gráfico eu extraí o valor aqui da distância multiplicado por 10 elevado a menos 2, ok? E também levei o dado que é de 9 vezes 10 elevado a 6, que é o campo elétrico. E também servi de dado o 9 vezes 10 elevado a 9, que é uma constante, não é? Portanto, daí eu substituí e achei 4 vezes 10 elevado a menos 5, que é a alternativa C do exame. Número 14 também, não é? Eu já havia resolvido. Então, número 14, o examinador pede para determinar a corrente, não é? Nesse sistema. Não é? Então, para determinar a corrente, era só uma questão de aplicar a primeira lei de Kirchhoff, sabendo que é o somatório das correntes que chegam devem ser iguais ao somatório das correntes que saem. Então, partindo dessa igualdade, eu cheguei a 3 amperes, que é a alternativa D, não é? Depois disso, tínhamos o exercício número 15, que nos pergunta aqui a resistência total do circuito, este circuito aqui. Então, numa primeira fase, o que eu fiz? Eu calculei, não é? Essa resistência em paralelo, né? Eu obtive o resultado e somei com as resistências que estão em série, encontrei 8 ohms, que é a alternativa A do nosso exame. Só vai até o número 17, que foi onde eu parei, não é? Devido à câmera que acabou bugando aí, né? E no número 16, o examinador, neste caso, pede o campo magnético, né? Pede o campo magnético gerado por uma carga, né? Nos dão aqui 1 vezes 10 elevado a menos 5 km de carga e 2,5 metros por segundo, nos dão 5 vezes 10 elevado a menos 4 newtons, que é a força. Então, apliquei esta fórmula, não é? Substituindo os dados, e obtive 10 teslas, que é a opção B do nosso exame. Então, conforme eu havia dito, parei no número 17, não é? Então, no número 17, o examinador diz que o valor da indução magnética no ponto é de 9 vezes 10 elevado a menos 5 teslas, sabendo que o ponto dista 0,03 metros, qual é, em ampere, o valor da intensidade da corrente que percorre o condutor retilíneo. Então, extraí os dados, estão aqui, não é? Então, dando continuidade, aqui eu só substituo os dados, né, para isolar a corrente elétrica. Então, daqui é só uma questão de passar esse valor para lá. Então, terei 9 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a menos 7, K, é igual, menos 7 não, desculpe, aqui é menos 2, certo? Menos 2, ok? Igual a, nesse caso concreto, a 2 vezes o 10 elevado a menos 7 vezes a intensidade. Então, simplificando, como eu vou somar, será menos 5, 6, 7. Então, simplifico isto. Daqui eu terei 9 vezes 3, que vai dar 27, igual a 2 vezes a intensidade. Logo, a intensidade será igual a 27 dividido por 2. E 27 dividido por 2, isso vai dar 13,5 amperes, 3,5, que é a opção A do nosso exame. Então, no número 18, diz: a figura representa um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica. Qual é, em Tesla, a intensidade do campo magnético no ponto A? Então, já extraí aqui os dados.
A fórmula vai ser aquela que utilizamos no exercício anterior, que diz que o campo magnético é igual à permeabilidade vezes a intensidade da corrente elétrica dividido por 2π vezes o comprimento. Neste caso, indução magnética, o campo magnético, será igual à permeabilidade, aqui é de 4π vezes 10 elevado a menos 7, é uma constante, vezes a intensidade, que é de 2 amperes, dividido por 2π vezes o D. O D, nesse caso, é a distância, é de 2 centímetros. Então, divide por 100. Então, eu terei 2 vezes 10 elevado a menos 2, ok? Então, daqui posso simplificar esse 2 com esse 2. Aqui eu vou ter o quê? Que o campo magnético simplifica π com π. 4 dividido por 2 vai dar 2. Vezes 10 elevado a menos 7. Esse menos 2 passa a somar. Então, campo magnético será igual a 2 vezes o 10. Então, 2 menos 7, terei menos 5 teslas. Então, 2 vezes, nesse caso concreto, aqui na intensidade da corrente elétrica é 4, ok? 4 amperes. Então, aqui terei 4 amperes, então terei 4 dividido por 2, que vai dar 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, vai dar 4, certo? Então, é 4 vezes 10 elevado a menos 5. 4 vezes 10 elevado a menos 5, que é a opção C do nosso exame. Número 19. Uma das propriedades das ondas eletromagnéticas é a convecção. Não. Convecção é uma forma de condução de calor. Não tem nada a ver. Extensão? Não. Isso tem a ver com o comprimento de alguma coisa. Fusão? Não. Isso tem a ver com os estádios, nesse caso concreto, de um determinado objeto, no estado sólido, quando sofre lá mudanças de estado físico. Não é? Interferência, sim, interferência é um dos fenômenos das ondas eletromagnéticas. O que é interferência, Chad? O que é interferência? Pessoal, a interferência é quando a interferência ela surge quando há a aproximação de duas frequências que estão cada vez mais próximas. Maravilha? Por exemplo, você já reparou que quando alguém, por exemplo, está num avião, a pessoa ela não pode utilizar o celular, né? Algumas pessoas que estão lá responsáveis pelo voo, eles pedem para que os passageiros desliguem os celulares. Por quê? Porque o sinal, né, ele vai interferir no celular. Por isso é que quando você está no avião, eles pedem para vocês utilizarem o celular no modo voo. Para quê? Para que não haja uma perturbação de sinal. Né? Tem várias aplicações do fenômeno da interferência, mas um deles é o caso do modo voo, ok? Número 20. Um corpo negro emite radiação térmica com comprimento de onda máximo. É de 2 angstroms. A que temperatura em Kelvin se encontra esse corpo? Para resolver esse exercício, nós vamos aplicar aqui a lei de Wien. A lei de Wien que diz que o comprimento de onda máxima é igual à constante de Wien dividido pela temperatura. E nos dão esses dados, claro. Já dizem que é de 2 angstroms, sabendo que 1 angstrom é igual a 10 elevado a menos 10 metros. Então, para resolver esse exercício é muito simples. Então, aqui temos a constante de Wien, que é de 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. Vamos dividir pelo comprimento de onda, que é de 2 vezes o 10 elevado a menos 10 metros. Simplifica metro com metro. Logo, temperatura será igual. 3 dividido por 2 vai dar 1,5 vezes 10. Aqui eu tenho menos 3, aqui eu tenho mais 10, uma vez que eu tenho divisão de bases iguais, expoentes diferentes. Então, a temperatura será igual a 1,5 vezes 10. Então, terei 10 menos 3, que vai dar 7. Ok? Então, daqui eu vou ter o seguinte: temperatura será igual a 1,5 vezes 10 elevado a 6. Estou a separar.
Então, temperatura será igual a 1,5 vezes 10 vai dar 15, vezes 10 elevado a 6 kelvins, não é? Kelvins. Então, será 15 vezes 10 elevado a 6 kelvins, que é a opção B. Opção B do nosso exame. Vamos dar continuidade. Número 21. Se a temperatura de uma certa estrela for de 10.000 kelvins, qual será em watts por metro quadrado a intensidade da radiação emitida por ele no estão a constante de Stefan Boltzmann, que é de 5,7 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado vezes Kelvin à quarta potência. Então, já tenho aqui os dados. Então, vamos utilizar a lei de Stefan Boltzmann, que diz que a emissividade, nesse caso, é igual à constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura elevada à sua quarta potência. Então, a emissividade será igual a 5,7 vezes 10 elevado a menos 8 vezes a temperatura quarta. Então, a temperatura aqui é de 10 elevado a 4 elevado a 4, que é exatamente o expoente aqui. Logo, teremos que a emissividade será igual a 5,7 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 10 elevado a 4 vezes 4, que vai dar 16. Assim, teremos que a emissividade será igual a 5,7 vezes 10 elevado a menos 8 vezes o 16 podemos separar. Então, teremos 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a 8, porque 8 mais 8 vai dar 16. Então, mantendo aqui a base, somando os expoentes, isso aqui vai sumir, vai dar 1, porque teremos menos 8 mais 8, que vai dar 0, e 10 elevado a 0 dá 1. Logo, teremos emissividade aqui igual a 5,7 vezes 10 elevado a 8. Temos isso no nosso exame. 5. Encontramos 5,7 vezes 10 elevado a 8 na opção A do nosso exame. Número 22. A emissão termoelétrica ocorre à custa de energia luminosa? Não, energia luminosa é quando a gente fala de que? De energia luminosa, quando a gente fala de efeito fotoelétrico, da emissão fotoelétrica, não tem nada a ver. A custa de energia mecânica é outra coisa, meu. Aqui, quando a gente fala de energia mecânica, a gente vai falar do somatório entre energia potencial gravitacional ou elástica e juntando com a energia cinética. Não tem nada a ver. Energia química? Não há transformação de energia aqui. Energia térmica? Claramente, né? Obviamente, só pode ser a energia térmica. Por quê? Porque a energia térmica, ela ocorre a partir nesse caso concreto, da absorção de calor. Então, só pode ser a alternativa D, energia térmica. Entendeu? Número 23. O limite vermelho, né? Limite vermelho, né? Que é, nesse caso concreto, limite vermelho, que é a frequência de incidência, né? Ou frequência limite, né? O limite vermelho do fenômeno fotoelétrico é igual à frequência da radiação incidente quando a velocidade máxima é nula. Velocidade máxima é nula, opção A. E não a frequência incidente é mínima. Não tem nada a ver, né? Qual das propriedades é dos raios X? Propriedades dos raios X provocam descargas elétricas sobre corpos eletrizados. É a opção D do nosso exame. Conforme vem aqui. Quais das grandezas se identificam como parâmetros de estado do gás perfeito? São massa, volume